Pessoal, hoje eu vou tocar em um assunto que eu preferia que tivesse sido o meu primeiro vídeo, mas não foi, mas já está valendo. Eu vou falar sobre a anatomia das orquídeas, essa parte mais externa, para vocês conhecerem da sua raiz até o seu fruto, tá? Que é importante a gente conhecer os nossos vegetais. Vamos lá? Não esquece de dar o teu like, de acionar logo o nosso sino, para quando tiver novos vídeos, você ser informado. Começaremos pelas raízes, tá? Tem um vídeo no meu canal falando só sobre as raízes. Aqui vai ser uma coisa bem rapidinha. Então, primeira parte que a gente vai reconhecer da orquídea é a raiz. Ela é de grande importância porque ela absorve os nutrientes e tem toda a questão da fixação no substrato. Independente de você estar em vaso, em tronquinhos, não importa, tá? Ela tá bem firme. Você pode olhar aqui também no vaso. Olha só. O enraizamento. Não importa se você tem vaso de plástico, de barro ou toquinhos. A fixação dela vai ser a mesma e o desenvolvimento, tá? Ela tem como absorver bem os nutrientes, que ela tem a questão do velame, onde é tipo uma bucha que absorve os nutrientes, a umidade e aí ajuda em todo o desenvolvimento da planta. Outra dica é que quando você tem a pontinha da sua raiz, no caso essa coifa clara, é um sinal de que a planta vem com a flor mais clara. Como você também tem ela com um tom mais escuro, tá? A floração provavelmente será mais escura. Uma outra parte que você tem que prestar atenção é a questão do rizoma, que todo esse corpo aqui, ó, tá? Isso aqui a gente chama de rizoma. Você só vai ver rizoma nas orquídeas simpodiais, que crescem na horizontal, no sentido do substrato, tá? Então, é daqui dos rizomas que partem os pseudobulbos e os novos brotos. A partir daí, a gente agora vai falar sobre os pseudobulbos. Algumas pessoas chamam de bulbos, tá? Mas eles são pseudobulbos. Eles têm diversas formas. Pode vir assim, tipo caninha, mais longos, né? Podem vir mais arredondados, tá? Você pode encontrá-los mais achatadinhos. Outro exemplo aqui. Você tem pseudobulbo de diversas formas, tá? As orquídeas que você não encontra pseudobulbos são as monopodiais, como algumas vandas e algumas phalaenopsis. Você não vai ver pseudobulbos nelas. Fora isso, a maioria das orquídeas tem pseudobulbos, tá? Como os dendróbios, as catileias, uma série de outras orquídeas. Vamos para as folhas, tá? Observe aqui esses brotos, esses pseudobulbos mais antigos, que tem essa palhinha, tá? Isso, na verdade, eram as folhas modificadas. Como você tá vendo aqui, ó. Tá vendo que vem umas folhinhas extras aqui, ó. Que ela, na verdade, ela vem para proteger esse pseudobulbo. São folhas modificadas. E depois elas vão secar e vai ficar essa palhinha que o seu pseudobulbo já vai estar formado, tá? E as folhas têm de diversos tipos. Tem alongadas, tem mais finas, tá? Maiores, que nem essas oncídios, orquídeas com folhas mais grossas, mais duras. E as folhas, qual é o papel da folha? É fazer fotossíntese e dessa forma ela vai gerar energia, né? E melhorar também a questão da alimentação e absorção dos nutrientes para as orquídeas. Temos situações de algumas orquídeas que as folhas caducam, ou seja, elas caem com o tempo. Você vai perceber que as folhas vão amarelando e elas vão caindo, como a maioria das dendróbios e das denfal, tá? Deixa eu mostrar um exemplo aqui. Aqui você tem essa dendróbio aqui, arnosmo.
Você vê que ela caiu toda essa folha e daqui, provavelmente mais algum tempo, ela vai soltar a brotação. Essa, como é mais jovem, mas já vai começar também a perder a sua folhagem. Muitas outras aqui embaixo, você vê que só tá os pseudobulbos, já perdeu as suas folhas. Elas caducaram, tá? Aqui tem outro exemplo. Então, a maioria das dendróbios acontece isso. A situação dos catacetos, que é esse tipo de orquídea aqui, as folhas caíram porque ela entrou em dormência. Não caducou, é diferente das dendróbios, que nem eu falei. Então, essas folhas aqui, nesse período, em algum período da vida dessa orquídea, elas vão amarelar, vão cair, ela vai entrar em dormência. E a maioria das vezes, nesse período, não adianta você estar molhando com frequência, adubando, porque ela está se resguardando, está descansando para depois retomar todo o seu ciclo. Vamos lá, recapitulando, falamos sobre as raízes, tá? Sobre o rizoma, que é o corpo dessas orquídeas aqui, né? Falamos sobre os pseudobulbos, as folhas. Agora vamos falar das brácteas, que é essa espatazinha que a gente conhece. Ela serve para proteger o botão floral. Ela pode ser verde, como pode ser seca. Seca mesmo a espata, ela fica bem sequinha. Não sei se tem uma aqui para eu mostrar, mas eu vou mostrar a vocês uma outra situação aqui atrás. Aqui, vamos lá. Olha se vocês conseguem perceber. Tá bem nítido, tá vendo aqui? A espata bem longa e os botões florais. Então ela protegeu, chega um determinado momento que a planta rompe essa espata, os botões saem e depois ela vai secar. Bom, na sequência vamos falar agora sobre a haste floral. Você pode ter hastes florais longas, como essas nas Phalaenopsis, tá? Você vê que ela pode ramificar. Temos a questão das vandas também, com haste floral, ó. Tá vendo? No caso aqui, essa haste. Temos situações de, pra cá mais, das denfals, das dendróbios, tá vendo? Algumas já saem aqui bem no topo, né, do pseudobulbo, como essa denfal. Algumas dendróbios saem na lateral do pseudobulbo, a floração. E como eu mostrei em vídeos anteriores, e aqui neste mesmo vídeo, que logo após a espata, tá vindo os botões. A haste dela é bem pequenininha nessa situação, porque tá ainda coberta. Mas se você ver nessas catleias, na outra que eu mostrei a vocês, que o botão tá bem grande, ó. Aqui. Eu vou abrir aqui. Tá vendo bem a haste floral? Ó. Haste floral que veio protegida por essa espata, né? Então, tem diversas formas de vir haste floral. Outra coisa que é interessante, que não significa que toda orquídea, na hora de florescer, tem que vir com a espata, tá? Umas vêm com espata, outras não vêm com espata. Como foram os exemplos que eu mostrei da Phalaenopsis, da Vanda, das Dendróbio, tá? Mas a maioria das catleias vem sim com uma espata. Uma coisa que eu acho bem interessante nas valquirianas, nessas catleias valquirianas, é que ela solta, parece até um pseudobulbozinho, né? Mas não é. Aqui estão vindo os botões florais dela, tá? Aqui tá vindo o botão floral, aqui tá vindo outro também com o botão floral. Então, não pode se confundir isso com o pseudobulbo. Na sequência, nós falamos sobre as hastes florais, agora vamos falar sobre o botão. O botão é a flor da orquídea em desenvolvimento, certo? E ele é composto por 3 sépalas, 3 pétalas, tá? Aqui ela tá abrindo, vou mostrar, dá para ver bem. As sépalas são essas mais externas aqui, ó. 1, 2, tá? E a terceira aqui. Então, eles têm o objetivo em proteger
todo o aparelho reprodutor da orquídea. Então, elas fechadinho, protege todo o aparelho reprodutor da orquídea. Então, são compostas por 3 sépalas. Da mesma forma que nós temos 3 pétalas. Então, você tem aqui atrás as sépalas e as pétalas. Aqui, ó, 1, 2 e 3. Essa terceira pétala, ela é chamada de labelo. É onde está a coluna e o aparelho reprodutor da orquídea. Você vê que ela é bem diferenciado, tá? É de uma forma até de atrair o inseto que vem polinizar ela e dessa forma fecundar e a orquídea soltar sementes e frutos, tá? Um outro exemplo está aqui, essa híbrida. Você vê que ela é composta pelas 3 sépalas, essas de trás, 3 pétalas. Essa pétala, esta outra e a outra terceira que a gente chama de labelo. Vê que ela é bem diferenciada para atrair os insetos. Elas podem vir com perfumes ou não. Que é a cápsula, né? Onde está milhares e milhares de sementes aqui dentro, que depois de um determinado período, a depender da sua espécie, que vai variar entre 3 meses a 1 ano, até 1 ano e meio, ela vai romper e vai estar as sementes prontas para germinação, tá? É isso aí.